Meu nome é Larissa e eu vou dar início no trabalho falando um pouco sobre o Segundo Reinado. Bom, o Segundo Reinado é o período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. O Segundo Reinado iniciou-se em 1840 por meio do golpe da maioridade. Por meio desse movimento, os políticos brasileiros, pela via dos liberais, anteciparam a maioridade de Dom Pedro II para que ele pudesse assumir o trono. Isso aconteceu porque os liberais queriam recuperar o poder que estava nas mãos dos conservadores e porque acreditavam que a coroação do imperador colocaria fim em todos os conflitos que se passavam no país. Assim, foi iniciado o Segundo Reinado, período que se estendeu por 49 anos, ou seja, de 1840, encerrando-se em 1889, quando a proclamação da República colocou fim na monarquia do Brasil. Foi um período de grandes transformações no país e marcado por importantes conflitos, como a Guerra do Paraguai. O Brasil Império teve início em 1822, logo após a independência, e estendeu até 1889, com a proclamação da República. Ao contrário das antigas colônias espanholas da América, que após a independência tornaram-se repúblicas, o Brasil seguiu o caminho do Império, aonde teve a formação de um governo central com um monarca com poderes absolutos. Nesse período, o Brasil consolidou-se com um império de grandes proporções territoriais, o maior da América do Sul, o que reforçava a necessidade de consolidar tanto as fronteiras como também a unidade política interna. É a Larissa de novo e eu vou falar um pouco sobre as revoltas provinciais. Bom, o período regencial foi marcado por revoltas e disputas em todo o Império, atingindo algumas importantes províncias, de norte a sul da nação. O Segundo Reinado deu-se início logo após o conturbado período regencial. Esse período foi marcado por revoltas provinciais, e essas revoltas provinciais manifestavam o descontentamento com a estrutura política. E isso explica porque, no setor político, havia grande oposição ao autoritarismo do governo central, o Império. As províncias queriam mais liberdade e autonomia e o direito de eleger o presidente da província. Muitos políticos das províncias queriam até se separar do governo central. A crise econômica contribuiu para gerar focos de descontentamento em várias províncias. Aproveitando a onda liberal e reformista do século XIX, as camadas populares e as classes médias urbanas reivindicavam seu direito de participar do poder político. Nessa imagem que está sendo mostrada do mapa, está sendo mostrado algumas das revoltas provinciais e o período em que essas se ocorreu, sendo algumas como a cabanagem, no Pará, a Revolução Ferroupilha, no Rio Grande do Sul, a Sabinada, na Bahia e a Balaiada, no Maranhão. O Segundo Reinado foi marcado pelo retorno do poder moderador, que logo após a abdicação de Dom Pedro I e na impossibilidade de Dom Pedro II assumir o trono por conta da pouca idade dele, o poder moderador foi suspenso durante o período regencial. E, de acordo com a Constituição de 1824, apenas o imperador poderia exercê-lo. Com o golpe da maioridade e junto a isso a coroação de Dom Pedro II, o poder moderador voltou a ser exercido até a proclamação da República em 1889, que dessa forma consolidavam-se a centralização política e o fortalecimento da figura do imperador. O Segundo Reinado é o período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. Esse período estendeu-se de 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador após o golpe da maioridade, e encerrou-se em 1889, quando a proclamação da República colocou fim na monarquia do Brasil. Foi um período de grandes transformações no país e marcado por importantes conflitos, como a Guerra do Paraguai. No caso da política, durante o Segundo Reinado, o primeiro destaque a ser feito se dá pela atuação dos partidos políticos. Os dois partidos que atuaram na política brasileira nesse período formaram-se durante o período regencial e eram conhecidos como Partido Conservador e Partido Liberal. A disputa pelo poder realizada por conservadores e liberais era intensa e tinha impactos negativos para a política brasileira, pois gerava muita instabilidade. A saída encontrada pelo imperador foi promover uma política de revezamento, em que os conservadores e liberais alternavam-se na liderança do gabinete ministerial. Isso reduziu um pouco dos conflitos.
Olá, professora, eu sou Stephanie e eu vou dar continuidade no assunto. Bem, o primeiro destaque a ser feito se dá na atuação dos dois partidos políticos existentes naquela época. Os dois partidos que atuaram na política nesse período formaram-se durante o período regencial e eram conhecidos como o Partido Conservador, que era o chamado Saquaremas, e o Partido Liberal, que eram conhecidos como os Luzias. A disputa pelo poder por esses dois partidos era muito intensa e tinha impactos negativos sobre a política brasileira, pois era algo que acabava gerando muita instabilidade. A saída então encontrada pelo imperador foi promover uma política de revezamento, em que os conservadores e os liberais se alternavam na liderança, o que promoveu então uma conciliação entre os dois. Algo que vale lembrar é que a diferença entre os dois partidos era muito pouca. Eles divergiam apenas contra a centralização do poder e a autonomia das províncias. Afinal, é como dizia a frase: nada mais parecido com Saquarema do que o Luzia quando chega ao poder. O Brasil ele funcionava como uma monarquia parlamentarista, onde o imperador interferia na política sempre que fosse necessário para garantir os seus interesses. Então, se não fosse eleito um primeiro-ministro que o agradasse, ele o destituía. E se a Câmara não tomasse medidas que agradassem a ele, ela era dissolvida. Então, esse momento da história ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, que funcionava praticamente como um teatro de sombras, onde todos acabavam sendo reféns do poder moderador. Oi, eu sou o Rodrigo e eu vou explicar um pouquinho o que acontece em 1865, que foi quando o reinado de Dom Pedro II entra em declínio, quando surgem contestações contra sua posição, além da economia do país não estar nada bem. O Brasil também se envolve em uma luta contra o Paraguai, que foi um grande divisor na história do segundo reinado.